estamos aqui com um requerimento que pede informações sobre valores inscritos na dívida da União, relativas a créditos concedidos no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural, e os relativos a dívidas tributárias, indicando o nome do beneficiário, valor inscrito, natureza, finalidade original, quando a origem foi financiamento agrícola agrário, posição atual, valor pago, inadimplência, renegociação, subsídios concedidos, pagos pela Fazenda Pública. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. Achamos de grande importância, senhor presidente, nós termos essas informações aqui na comissão, porque ontem muitas falas aqui dos senhores parlamentares queriam saber sobre os financiamentos que se tem do setor público ao MST. E, com certeza, aqui também vão ter requerimentos nesse sentido. Eu acho importante, para fazer um debate sério sobre isso, que a gente tenha, então, os recursos que são investidos no âmbito da agricultura do país. A gente sabe que a agricultura é muito subsidiada. Isso não acontece só no Brasil, acontece em todos os países. Quando eu falo de subsídio, eu falo tudo, inclusive o agronegócio exportador. Vocês terem uma ideia, a carga tributária que recai sobre a agricultura, sobre o agronegócio, é de 5% do PIB. Em relação à indústria, isso chega a quase 30% do PIB. Eu lembro de uma fala do presidente da Fiesp num seminário, em que ele disse o seguinte: é fácil o agro ser pop e ser tech. Se eu tivesse uma carga tributária de 5% do PIB para a indústria, eu teria uma indústria também pop, também tech. Então, é óbvio que a gente tem que discutir essa questão dos recursos públicos. É importante que a gente saiba o que efetivamente tem de financiamento e também, efetivamente, o que se paga e também a sonegação. Então, se nós queremos saber o que é o financiamento dos assentamentos, da agricultura familiar, é importante que a gente tenha as informações sobre tudo. E tenho certeza que não vai haver problema nessa comissão. Tenho certeza que os deputados que estão aqui vão apoiar esse requerimento, porque ninguém tem nada a esconder em relação a isso. E é o momento certo, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, fazer essa requisição e receber do Ministério da Fazenda essas informações, para que a gente possa fazer um debate tranquilo, claro, né, sem nenhum problema. Para contraditar, presidente. Para contraditar, a deputada Carolina Detoni. Então, presidente, o que a gente observa desse primeiro requerimento aqui, que está na pauta da esquerda, é que eles querem que o ministro da Fazenda traga um relatório acerca dos créditos tributários que empresas do agronegócio se utilizam para trazer uma lista com nome, valor, natureza, finalidade, posição, subsídios, etc., né? Agora, o que a gente não entende desse requerimento, e é o motivo pelo qual a gente quer a rejeição da aprovação desse requerimento, é porque o objeto dessa CPI não é investigar o agronegócio, não é para investigar os créditos tributários relacionados com quem produz alimentos no Brasil. Qual a finalidade de a gente trazer uma lista de empresas do agro se elas não estão sendo investigadas? Isso vai comportar, presidente, isso aqui tem uma vedação, inclusive, jurisprudencial, porque vai exigir a análise de dados sigilosos de empresa. Porque você vai ter que abrir praticamente a contabilidade da empresa, dados financeiros da empresa, que são dados sigilosos. E sobre isso, presidente, eu abro aqui o regimento. Nós temos aqui um precedente, mandado de segurança, no julgado do STF, que fala que para haver uma quebra de sigilo, deve ser fundamentada a decisão. Então, esse requerimento deve ser negado, porque não há uma justificativa condizente com o objeto da CPI, é um desvio de finalidade, desvio de investigação a quem realmente deve ser investigado, e não há uma substância, uma demonstração jurídica plausível da necessidade de quebra de sigilo e do porquê. Essa quebra de dados fiscais e tributários iria beneficiar a investigação do MST, que é outro personagem. Então, esse requerimento deveria ser para investigar quebra de sigilo dos integrantes do MST, que é a finalidade dessa CPI. Por isso, devido à quebra, a desvio de finalidade do requerimento, e a impertinência e a falta de substância jurídica e dados fáticos que comprovem a necessidade de quebra de sigilo, a gente pede para que todos os deputados rejeitem o presente requerimento. Muito obrigado. Presidente, posso me inscrever também? É um parlamentar a favor e um contra. Não são dois, presidente? Mas e para discussão, presidente? Uma coisa é encaminhar, outra coisa é a discussão. A discussão. Para discutir. Não tem requerimento, o requerimento não tem discussão.
É um a favor e um contra. Tendo em vista a instrução processual, eu consulto o que recomenda aí o relator. Senhor presidente, pelas argumentações trazidas, recomendo a desaprovação. Em votação, requerimento 40/2023. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Rejeitado. Requerimento 41. O senhor Newton Tato e outros que requer que sejam requisitadas informações ao senhor ministro da Agricultura. Presidente, colegas parlamentares, esse requerimento aqui, que requisita informações do Ministério da Agricultura, requer cópia, capa a capa, em meio de convênios e outros instrumentos no período de 2018 a 2022, que tiveram como objeto a liberação de recursos públicos para a realização de eventos nacionais e internacionais do agronegócio, com o intuito de esclarecer sobre a equidade na distribuição entre... Acho que ficou muito patente ontem no debate e da necessidade, em diversas falas. Aí eu estou falando não só de parlamentares da base do governo, mas também de membros da oposição, da necessidade da gente debater o próprio modelo da agricultura, a questão fundiária, a questão do financiamento, dos subsídios, enfim, tudo aquilo que é importante para quem pensa o Brasil e para quem pensa a agricultura brasileira. Então é correto e é justo que a gente não vá só verificar financiamento aos movimentos da luta pela reforma agrária, no caso específico o MST. Nós precisamos trazer aqui para o debate, ser justo, ser honesto, em trazer para cá o debate para a gente ver como que a gente melhora, entendeu? A luta da reforma agrária que é necessária, e todo mundo concorda, de resolver os problemas fundiários, de resolver o problema de financiamento da agricultura, de preparar o Brasil e cada vez mais avançar das possibilidades que tem do ponto de vista do comércio internacional para os produtos da agricultura, de ver como é que a gente avança para poder agregar valor nos projetos da agropecuária brasileira, tá? De tudo aquilo que é de interesse. Então é importante que essa CPI ela esteja aberta para olhar todos os lados. Se acontecer a votação neste requerimento aqui, da mesma forma como aconteceu no anterior, começa a se desenhar o real intuito da oposição, da maioria, e aí vai ficar difícil. A própria convivência, estou falando aqui na própria CPI. Deputada Carolina Detoni. Presidente, para ser bem sucinta, a gente percebe mais um requerimento aqui que tenta delimitar uma investigação de 2018 a 2022 para ver eventuais liberações de recursos para a realização de eventos relacionados ao agronegócio. Gente, se a esquerda quer uma CPI do agronegócio, então que vá fazer um requerimento para instalar a CPI do agronegócio, colham assinaturas. E aí, apresentem, instalem, como a gente fez aqui, porque aqui, gente, vamos só esclarecer, ser didático. CPI do MST, não é a CPI do agronegócio. Então, quem fez invasão de terra foi o MST, não foi o agronegócio. Quem fez um evento agora há pouco lá em São Paulo, de R$1.270.000 da feira do MST lá em São Paulo com dinheiro público, foram vocês. Então, é isso que a gente tem que investigar. Então, para que não haja, novamente, desvio de finalidade, vamos rejeitar esse requerimento porque não tem a ver com a pertinência e objeto da presente CPI, que não é do agronegócio, repito, é do MST. Então é não ao requerimento. Consulto o que recomenda o relator. Olha, em que pese a verdade das informações trazidas pela Carolina Detoni, que é justamente o objeto dessa CPI, não vejo problema em carrear esses dados, até porque esses dados, sendo do âmbito da agricultura, trarão também os recursos que foram encaminhados para a feira do MST, para a feira de não sei o quê. Quer dizer, o que houver de informação financeira acerca dessas ações virá no requerimento. Em votação, o requerimento 41/2023, os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Aprovado.